Nós começamos hoje um dos estudos mais fascinantes da Bíblia. Um dos mais demorados também. Por quê? Porque se trata do estudo de um livro misterioso para muitas pessoas, que desperta sentimentos paradoxais, para uns alegria, serenidade, tranquilidade, para outros medo, susto mesmo, pavor até. Quem lê o Apocalipse desavisadamente fica espantado, fica chocado com certas imagens, com certos símbolos, com certas personagens, dragão, enfim, a besta, gafanhotos, animais espantosos, enfim, e realidades dramáticas, guerras, mortes, sofrimentos e pragas, e selos e mistérios sendo revelados, e assim por diante. Trata-se do último livro da Palavra de Deus escrita, o último livro revelado, o Apocalipse de São João. A ideia proposta e aprovada pelos nossos amados paroquianos, que todos os sábados estão aqui comigo, é o estudo do Apocalipse versículo por versículo. Eu desconfio que esse estudo vai demorar pelo menos uns 2 anos. Por quê? Porque nós só temos 1 hora por semana para estudar. Espero, com a graça de Deus, que esse estudo minucioso possibilite a quem assistir esse vídeo um esclarecimento e visando também, espero que ele possibilite, que ele incuta no coração de todos os que vão assistir esses vídeos, maior amor a Jesus Cristo, maior amor à igreja, uma fé mais sólida, uma esperança mais sólida, um amor mais intenso a Deus e aos homens. Já digo antecipadamente que não é um livro assustador, mas um livro que consola, um livro que tranquiliza, um livro que alenta o coração dos leitores diante das realidades trágicas que estão em andamento na história da humanidade. A finalidade do livro foi precisamente esta. E antes de tratarmos de alguns aspectos iniciais do livro do Apocalipse, quais sejam quem é o autor, quando ele foi escrito, onde ele foi escrito, qual a sua forma literária, como interpretar o livro, são algumas questões que nós vamos ver hoje. Eu quisera situar o livro do Apocalipse primeiro no espaço e depois na história, digamos assim, universal, na história pagã. Qual é o contexto geográfico? Eu pediria à dona Rosinha que já colocasse ali alguns mapas do Oriente Médio, do Oriente Próximo, da Ásia Menor, que hoje corresponde à Turquia. O livro do Apocalipse orbita ao redor de cidades que ainda hoje existem, algumas maiores, outras menores. Hoje nós olhamos para o mapa do mundo. Aqui nós temos o primeiro mapa, ali vocês podem perceber parte da Europa e parte da Ásia, e aqui na parte inferior nós temos o norte da África. Muito bem. Então, aqui nós temos aquela parte da Ásia em roxo, marrom, enfim, corresponde ao que hoje nós chamamos de Turquia. Esse é o contexto no qual se desdobrou, no qual são citados muitos acontecimentos do livro do Apocalipse. São João, que é o autor do livro do Apocalipse, nós vamos ver, escreveu este livro numa das ilhas que hoje pertencem ao país chamado Grécia. É uma ilha pequena aqui no Mar Egeu. Aqui nós estamos no Mar Egeu, né? São muitas ilhas, e há uma ilha pequenininha chamada Patmos. Patmos
pertence à Grécia. Pois bem, é nesse contexto que se desdobram os acontecimentos narrados, escritos no livro do Apocalipse. Portanto, não se trata de Israel. Israel, nós estamos aqui. Aqui nós temos o Egito, aqui nós temos Israel, aqui nós temos hoje o Líbano, enfim, hoje temos a Jordânia, aqui nós temos Belém, onde nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. São João, apóstolo e evangelista, era judeu, mas os últimos anos do seu ministério apostólico não aconteceram aqui. Ele partiu para uma terra distante, exerceu o seu ministério como apóstolo, como bispo, por assim dizer, de uma das igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso. Próximo mapa, por favor. Muito bem, aqui temos já uma imagem mais aproximada do contexto do livro que nós vamos estudar, contexto geográfico. Aqui já se pode ver no Mar Egeu, nem todas as ilhas aparecem nesse mapa, Europa em vermelho, Ásia em verde, aqui ao fundo temos a África, aqui está a pequenininha ilha de Patmos. Hoje, Grécia. Aqui, a parte continental, hoje é a Turquia. Então temos as seguintes cidades: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso e Esmirna. 7 igrejas do Apocalipse. Vamos recordar? Vamos repetir? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso e Esmirna. Bem, agora temos uma imagem bem mais aproximada. Aqui nós temos uma parte do Peloponeso, o Mar Egeu, Patmos, uma ilha pequenininha. Para lá, São João, apóstolo e evangelista, fugiu por ocasião da segunda grande perseguição que o Império Romano moveu contra os cristãos. Depois, daqui a pouco, vamos falar dos imperadores romanos, porque é importante que nós situemos os acontecimentos do Apocalipse na história profana. Então temos Éfeso, grande cidade da Turquia, muito bonita. Esmirna, mais de 1.500.000 habitantes, é uma cidade famosa, é uma cidade das maiores da Turquia hoje. Esmirna. Pérgamo, lembram dos famosos pergaminhos, que eram, por assim dizer, o material no qual se escrevia antigamente. É uma planta, e graças a essa planta, essa cidade recebeu esse nome. Daí se fala de pergaminho. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Éfeso. As 7 igrejas do Apocalipse. Tudo isso hoje está na Turquia. Próximo mapa, ainda temos. Bem, aqui temos mais ou menos o que hoje é a Turquia. Temos as 7 cidades. Reparem que litorâneas são 2, Éfeso e Esmirna. As demais ficam um pouco no interior. É lógico que as mais famosas, as maiores, precisamente por serem litorâneas, por terem portos e aeroportos, enfim, indústria, enfim, um comércio, um desenvolvimento considerável, Éfeso e Esmirna. Das 7 igrejas do Apocalipse, essas são as mais famosas e as que se destacam das 7. É importante que nós recordemos, muitos de vocês já sabem, quem foram os imperadores romanos desde nosso Senhor Jesus Cristo, início da era cristã. A era cristã passa a ser contada a partir do ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, até a morte do último apóstolo. O último apóstolo, São João, apóstolo e evangelista, autor do Apocalipse de São João. Final da era cristã. Ele morreu de idade avançada, mais ou menos entre os anos 97 e 98. Portanto, logo depois da morte do
imperador Domiciano, que depois de Nero moveu uma outra perseguição cruel, sanguinolenta contra os cristãos. Então, vamos recordar os imperadores romanos desde nosso Senhor Jesus Cristo até São João Apóstolo e Evangelista. De 16 de janeiro de 27 a.C. a 19 de agosto do ano 14 da era cristã, Augusto, César Augusto, citado na palavra de Deus, sobretudo no Evangelho segundo Lucas. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu sob o império de Augusto. Depois de Augusto, com a morte de Augusto, subiu Tibério, de 19 de agosto de 14 a 16 de março de 37. Como Jesus morreu mais ou menos no ano 33 da era cristã, quando ele morreu, ele tinha 33 anos, morreu sob Tibério. Então, quando Jesus nasceu, quem era o imperador? Augusto. Quando Jesus morreu, quem era o imperador? Tibério. Tibério morreu em 24 de janeiro de 41. Depois subiu Cláudio, de 24 de janeiro de 41 a 13 de outubro de 54. Com a morte de Cláudio, envenenado por Locusta, amando de Agripina, quem sobe e se torna imperador de Roma? Um nome pavoroso, um nome assustador, um dos imperadores mais cruéis, mais tiranos, mais repugnantes, mais impiedosos da história do Império Romano. Lúcio Domicius Enobardus Nero Cláudio César Drusus Germanicus. Nero, o imperador Nero, que imperou de outubro de 54 a 11 de junho de 68. Essa data é extremamente importante. O famoso incêndio de Roma, cujas causas até hoje são desconhecidas, mas há indícios fortes de que o autor do incêndio de Roma, que não foi o primeiro, mas esse, do Império de Nero, teria sido provocado por ele. Por ele. Ele teria sido o autor. E teria ele, segundo alguns historiadores, colocado a culpa nos cristãos. E aí, para satisfazer a ira, o desejo de sangue, de vingança do povo romano, desencadeou a primeira grande perseguição dos cristãos. Nessa época se encontrava em Roma São Pedro. E foi por ocasião dessa primeira grande perseguição aos cristãos, segundo fortíssima tradição, que São Pedro, apóstolo e primeiro papa, sofreu o martírio na cidade de Roma, crucificado de cabeça para baixo. Nero morre suicidando-se. Ele mesmo tirou a sua vida. Depois, no mesmo ano de 68, nós tivemos 3 nomes que, segundo alguns, não são considerados como imperadores romanos, porque na verdade são usurpadores. Tentaram se apropriar indevidamente do trono. Júlio Víndice, Ninfídio Sabino e Cláudio Macer. A grande maioria dos historiadores não os considera imperadores romanos. Então pulemos para o próximo. 8 de junho de 68 a 15 de janeiro de 69, Galba. Depois de Galba, de 15 de janeiro de 69 a 16 de abril de 69, poucos meses, Otão. Depois de Otão, de 17 de abril de 69 a 22 de dezembro de 69, nós temos Vitélio. O curioso é que, geralmente, as mortes desses imperadores, ou assassinato, ou envenenamento, ou suicídio. É uma história triste, triste. Todos nós já sabemos disso, né? Que é subir ao trono de Roma
equivalia a submeter-se a uma rede de intrigas, de perseguições, de calúnias, de disputas, enfim, e aí os conchavos, as tentativas de assassinato, de envenenamento, enfim, infelizmente eram coisas corriqueiras. Vitélio governou até 22 de dezembro de 69. Estamos chegando no final do século I. De 20 de dezembro de 69 a 24 de junho de 79, temos Vespasiano. De 69 a 96, acaba a dinastia Júlio-Claudiana, portanto, Júlio César e Cláudio, e começa a dinastia dos Flávios, dinastia Flaviana. Vespasiano, de 20 de dezembro de 69 a 24 de junho de 79. Tito Flávio, de 24 de junho de 79 a 13 de setembro de 81, filho de Vespasiano. Essa figura é importante porque o cerco de Jerusalém, que levou Roma a destruir a cidade, a saquear o templo desapareceu. A única coisa que restou da esplanada do templo foi o muro, hoje chamado de Muro das Lamentações. Tito, na época, era general de Vespasiano. General. Filho e general. Foi ele quem inaugurou o Coliseu de Roma. Então explodiu uma revolta de judeus lá em Jerusalém. Vespasiano mandou 2 legiões, portanto 20 mil homens, uma legião que tinha 10 mil soldados, para abafar essa rebelião. Lembram vocês da profecia de Nosso Senhor diante de Jerusalém? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Essa profecia se cumpriu no ano 70. Com a morte de Vespasiano, Tito, o general, se tornou imperador. Muito bem. Depois da morte de Tito, subiu Terêncio Máximo, que não foi reconhecido pelo Senado. E chegamos de 14 de setembro de 81 a 18 de setembro de 96, outra figura espantosa, outra figura repugnante, o segundo imperador romano a perseguir os cristãos. Foi no reinado de Domiciano que foi redigido o livro do Apocalipse de São João. Ele era bom administrador no início, mas depois se tornou despótico, depois se tornou cruel. Foi ele quem organizou a segunda grande perseguição aos cristãos. O fim desse infeliz foi triste, envenenado pela própria esposa. Eu não vou citar os outros imperadores, porque a revelação positiva acaba com a morte de São João. Morreu São João, a igreja considerou esse o período, o limite para, dentre outros critérios, para estabelecer se um livro era inspirado ou não. Portanto, com a morte de São João, acaba a revelação positiva, Deus se manifestando positivamente. Essa revelação que teve início com Abraão, acaba com São João. Abraão, portanto, é o ponto de partida, humanamente falando, e São João, apóstolo e evangelista, é o ponto de chegada. Eu penso que a história é um pouquinho importante para que nós situemos, porque Nero vai ser citado no livro do Apocalipse, ainda que em linguagem cifrada. Domiciano também. São João, muito inteligente, utilizando a linguagem, o gênero literário apocalíptico, vai falar de besta, vai falar de dragão, vai falar para representar o Império Romano, para falar do imperador, para falar da máquina, da estrutura monumental a serviço do Império Romano, que é o próprio Império Romano. Mas, Dom José, São Paulo, São João não está no fim do século I, porque ele vai citar Nero, se Nero é na década de 70. Se Nero é 68,
Nero morreu em 68. Por que ele vai citar Nero? Nós veremos. Nós veremos o porquê. Nós veremos a relação entre Domiciano, o imperador no tempo em que o Apocalipse foi escrito, e Nero. Tito, o general, que depois se tornou imperador, depois dele, alguns imperadores depois, veio Domiciano. E Domiciano era conhecido de Nero. Pensava e agia como Nero. Tinha a mesma crueldade de Nero. Só que Nero superou em maldade, em perversidade, em tirania, em requintes de crueldade, a perseguição aos cristãos. A primeira perseguição aos cristãos foi muito mais cruel do que a segunda. Não que a segunda não tenha causado mortes, causou inúmeras mortes, mas a primeira marcou profundamente o cristianismo. Primeira grande pergunta a respeito do Apocalipse: quem é o autor? Vamos ver na própria Bíblia, no próprio livro do Apocalipse, quem foi que escreveu esse livro. A partir de agora, as nossas Bíblias vão ficar sempre ali abertas, a partir da página 1556, Bíblia Ave Maria. Vamos ver como se denomina, qual o nome do autor do Apocalipse de São João. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João. Então temos aqui o nome do autor, João. Pulemos agora para o versículo 4, no mesmo capítulo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: a vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Pulemos agora para o versículo 9, no mesmo capítulo 1. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E finalmente, o capítulo 22, versículo 8, página 1576. Fui eu, João, que vi e ouvi estas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava. Nós ainda não estamos fazendo um estudo exegético, uma explicação dos versículos. São apenas os versículos citados para mostrar que o autor se denomina, se apresenta com o seu próprio nome. A tradição cristã, de forma unânime, o identificou com o apóstolo João. Nós vamos ver no decorrer do estudo do Apocalipse que há muita afinidade literária, há muitas citações quase que literais de outros textos de São João no Evangelho, na primeira carta de João, na segunda carta de João e na terceira carta de João. Depois de São Pedro, depois de São Paulo, que escreveu 12 das 27 cartas do Novo Testamento, São João foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Então, dos autores do Novo Testamento, quem ocupa o primeiro lugar em número de livros escritos? São Paulo. São Paulo, 12.
Depois de São Paulo, nós temos quem? São João. Cinco. O Evangelho segundo João, 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João, e o Apocalipse de São João. É claro, nós vamos perceber ao longo do estudo que há muita afinidade. Quem lê determinados textos do Apocalipse percebe quase que ele está como que repetindo. As expressões, a linguagem são muito parecidas com a linguagem, as expressões dessas outras cartas, desses outros livros inspirados. É claro que, como todos os outros muitos livros da Bíblia, também do Novo Testamento, foi contestada ao longo dos séculos a autenticidade do livro e a canonicidade do livro. O que é autenticidade? O livro é de fato de São João? Houve quem contestasse. Mas lembrem-se, 2000 anos de história da igreja, os livros da palavra de Deus nunca foram unanimidade com relação à canonicidade, isto é revelado, é inspirado por Deus ou não, deve entrar na relação dos livros inspirados ou não. Foi um livro contestado. A contestação, ela praticamente aconteceu com quase todos os livros da Bíblia. Dificilmente um livro gozou de uma unanimidade, nunca foi contestado por todos os fiéis da igreja. Lembrem-se que nós estamos numa época em que a igreja está nascendo. E o discernimento do Espírito Santo, sobretudo por meio dos pastores, os bispos, para definir o que é livro inspirado ou não, isso foi amadurecendo ao longo dos séculos. Só posteriormente, estamos aí no século IV, ano 312, 313, o sínodo romano e outros sínodos regionais e concílios ecumênicos, mais para frente, concílio de Niceia, concílio de Constantinopla e tantos outros, é que aos poucos a igreja vai adquirindo consciência da relação dos livros inspirados. Mas eu não vou tratar disso porque nos nossos primeiros encontros, se não me engano, nós tratamos da canonicidade dos livros, explicamos como foi que a igreja amadureceu lentamente a consciência do número dos livros inspirados. Isso nós já vimos em vídeos anteriores. Pois bem, então estamos aqui diante de uma pessoa que se identifica como João e de uma pessoa que gozava de uma grande autoridade na igreja primitiva. Sabem por quê? Quando nós começarmos a estudar as cartas, os textos dos capítulos 2 e 3 a respeito das 7 igrejas, esse autor faz sérias repreensões, impõe-se com uma autoridade que não se compreenderia se ele não gozasse de uma estima, de um respeito tremendo na comunidade primitiva. Quem lê o Apocalipse percebe que se trata de alguém que é conhecido pelos seus leitores, alguém que usa da sua autoridade e usa expressões até duríssimas. Conheço a tua conduta, sei que não és nem frio nem morno, nem frio nem quente és morno, e porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Repare que é uma expressão fortíssima, né? Tu dizes, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, pobre, miserável, cego e nu. Repare que repreensão, repare que palavras duras. Isso só se compreenderia se o autor gozasse de um respeito tremendo nessas igrejas todas, no mundo cristão primitivo. Mais um indício de que não se trata de um João qualquer, mas de João, apóstolo e evangelista. Próximo. Quando esse livro foi escrito, Santo Irineu, numa de suas mais famosas obras, Adversus Hereses, traduzindo contra as heresias, capítulo 5, parágrafo 30, que é a mais antiga testemunha da tradição, Santo Irineu é bispo de Lyon.
bispo de Lyon, é França, a diocese mais antiga da França. Ele aponta como época da redação o reinado do imperador Domiciano. Isso eu citei a relação dos imperadores. Domiciano governou do ano 81 ao ano 96. Domiciano queria ser adorado como Deus e determinou a todos os súditos do império, não é novidade porque Nero já determinou isto e outros imperadores também. Juliano Apóstata, bem mais na frente, é um caso todo peculiar. Já após o cristianismo ter sido reconhecido como a religião oficial do Estado, Juliano Apóstata fez algo parecido, além de mover uma cruel perseguição contra os cristãos, mas aí já estamos, depois de Constantino, já estamos no século IV, o imperador determinou que todos os súditos o adorassem como Deus. E o culto ao imperador era incompatível com a fé cristã. Os cristãos se recusaram a adorar o imperador. E Domiciano tomou essa recusa dos cristãos como um pretexto para mover a primeira grande perseguição aos cristãos, que se estendeu para fora de Roma, a cidade da residência imperial, nos 2 últimos anos de sua vida. A primeira grande perseguição, repito, foi movida por Nero, mas essa perseguição era apenas para os cristãos que residiam na cidade de Roma. Gravem isso. A perseguição movida por Domiciano foi a segunda contra os cristãos, mas a primeira, digamos assim, em âmbito universal. Em todo o território do Império Romano, os cristãos deviam ser perseguidos. E uma vez presos, deviam ser, no interrogatório sumário, deviam ser instados a queimar incenso ao governador, a se prostrar diante da estátua do imperador, reconhecendo-o como Deus. Quem não fizesse, morria. Ou crucificado, ou decepado, se fosse cidadão romano, no caso de São Paulo, ou queimado, ou jogado às feras. Havia muita modalidade de exterminar os cristãos. Então, o livro foi escrito entre os anos 95 e 96, que foram os anos da perseguição aos cristãos fora de Roma, em Roma e fora de Roma, em todo o território do Império. Imaginem vocês o magnífico, o enorme, potentíssimo, o vastíssimo Império Romano. Toda a Europa hoje, praticamente toda, era Império Romano. Grande parte do norte da África pertencia ao Império Romano. A Ásia Menor, a Turquia de hoje, os países ali próximos, tudo pertencia ao Império Romano. E o Oriente Médio, hoje que entendemos de Irã, Iraque, Arábia Saudita, enfim, Jordânia, Líbano, Israel, Egito já é África. Pois bem, tudo era Império Romano. E a ordem desse imperador é de perseguir os cristãos em todo o império. Ora, São João era bispo de Éfeso. Éfeso, litoral da Ásia Menor, fugiu para Patmos e ficou lá escondido até a morte de Domiciano, envenenado. Com a morte de Domiciano, cessou a segunda grande perseguição aos cristãos. Próxima pergunta. Onde foi escrito o livro? O livro foi escrito na ilha de Patmos. Nós já vimos o texto e é importante lermos novamente. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Alguém queira ler, por favor, preferencialmente uma voz feminina? 1, versículo 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência,
em união com Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bem, não deixa dúvidas, a visão que ele teve, o êxtase que ele experimentou, que o possibilitou ver tudo aquilo que ele colocou por escrito, aconteceu na ilha de Pátimos, atual Grécia. A ilha existe ainda hoje. É uma ilha pequena, faz parte das muitas que integram o Peloponeso, ali no Mar Egeu. Várias ilhas gregas. Passeio nas ilhas gregas, eu recomendo, quem puder. É um passeio inesquecível, com uma escala nessa linda ilha, que ainda não conheço outras, mas espero conhecer em breve, pela importância que tem para a nossa fé cristã católica. Próxima pergunta: qual é a forma literária do livro do Apocalipse? O que é forma literária? O que é gênero literário? Vamos falar de gênero literário. O gênero literário é um conjunto de regras que disciplina uma escrita. A língua é uma só, mas a linguagem que você impregna a língua, ela pode modificar. E há muitas formas de se utilizar, de se harmonizar, de se sistematizar uma linguagem. A forma poética, a forma apocalíptica, a forma histórica, enfim. Quando nós nos expressamos segundo determinados critérios linguísticos, critérios de comunicação, nós temos um gênero literário. Quem assiste a um noticiário sabe perfeitamente que aquela linguagem não pode ser figurada, não pode ser poética, tem que ser uma linguagem precisa. No dia tanto de tanto, às tantas horas, o avião caiu, tantos mortos. As notícias que nós temos dão conta de que isso. Ora, essa é uma linguagem narrativa, própria do jornalismo. Ela é uma linguagem bem precisa, não admite ambiguidades. Ela é pão, queijo, porque aqui se está narrando, se está descrevendo um acontecimento. E os acontecimentos, o que o ouvinte quer saber: onde, quando, como e por quê? Essas são as perguntas básicas. Mas há outros gêneros de linguagem, e um deles é a poesia. Na poesia, as palavras nem sempre significam aquilo que elas, no seu sentido original, representam, denotam e conotam. Na linguagem poética, há o sentido translato, transverso, sei lá, muita linguagem você pode utilizar, muitas expressões para significar, para representar, para traduzir pessoas, sentimentos. Ali se fazem comparações, analogias. Ali a aranha pode ter um significado, o doce pode ter outro significado, a pessoa pode ser associada com um animal, com um fato, com um acontecimento. Ali coisas inanimadas adquirem vida, árvores falam, etc. Pessoas se parecem com animais e assim por diante. O verbo que na linguagem original, no sentido original, representa alguma coisa, na poesia representa outra. Pensemos, por exemplo, na poesia, que é o nosso hino nacional: ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Na poesia, a idolatria não é o que significa na linguagem precisa. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Na poesia, o solo dá a luz, nós somos filhos da terra, da pátria mãe brasileira, enfim. É uma linguagem que não pode ser interpretada segundo os critérios de outro gênero literário. Pois bem, eu disse isso brevemente e rapidamente para explicar que na Bíblia há muitos gêneros literários. O gênero literário histórico, são 16 livros históricos no Antigo Testamento. Quem lê os livros históricos, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, primeiro livro Samuel, segundo livro Samuel, Esdras, Neemias, percebe que se trata de uma linguagem bem grossa. É uma linguagem para descrever a história. Há lugares, há pessoas, há épocas, há datas, há detalhes, enfim, para mostrar ao leitor
que fatos históricos aconteceram. Ali são narrativas históricas. Há também os livros sapienciais, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico, Sabedoria e outros, não é? Uma linguagem própria de quem quer transmitir conhecimentos de sabedoria. É um outro critério, é um outro conjunto de regras, é um outro gênero literário. Há o gênero literário profético. A preocupação é anunciar oráculos, vontades divinas, desejos divinos, acontecimentos que vão se realizar. É outro gênero, o gênero literário profético. E são muitos os profetas no Antigo Testamento. Mas aí aconteceu o quê? Isso para nós chegarmos ao gênero apocalíptico. Com os 3 últimos grandes profetas do Antigo Testamento, os profetas do pós-exílio, nós vamos vê-los dentro em breve. O que foi que aconteceu em Israel? Aconteceu que o gênero literário profético caiu em desuso, caiu em desgraça, por assim dizer, perdeu a sua razão de ser. Ageu, Malaquias e Zacarias foram os últimos profetas do Antigo Testamento. Mas para nós compreendermos por que os profetas desapareceram de Israel, vamos recordar um pouco a história de Israel. O grande acontecimento trágico que marcou Israel no Antigo Testamento foi o exílio de Babilônia. No ano 586 a.C., Nabucodonosor, imperador de Babilônia, invadiu o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Destruiu o templo, saqueou as casas, incendiou a cidade, matou os que resistiam ao seu poderoso exército, furou os olhos do rei Sedecias, matou antes os filhos na frente dele, e Sedecias e aqueles que escaparam foram levados cativos para Babilônia. E lá ficaram do ano 586 ao ano 538, quando o reino babilônio sucumbiu diante da Pérsia, atual Irã. E aí Ciro, rei da Pérsia, que invadiu o reino de Babilônia, apropriou-se do reino e permitiu que os judeus voltassem para a sua terra e reconstruíssem a sua pátria, a sua capital, o seu templo. Estamos aí naqueles acontecimentos narrados por Esdras e Neemias. Pois bem, os profetas do pós-exílio, Ageu, Malaquias e Zacarias, que exerceram seus ministérios nos séculos VI e V a.C., com a morte deles, acabou o profetismo em Israel. Não temos mais profetas. Israel, até nosso Senhor Jesus Cristo, vai se alimentar, por assim dizer, a sua fé das profecias até Ageu, Malaquias. Ageu e Malaquias, que aliás é o último livro do Antigo Testamento. Ora, sem a presença dos profetas, a linguagem dos profetas, apenas com os livros proféticos, Israel possibilita o surgimento de um fenômeno curioso: a pregação, a linguagem e a escrita apocalíptica. Qual a finalidade, qual o objetivo dessa forma literária? A palavra apocalipse, do grego apocalipsis, significa revelação, ou seja, a manifestação daquilo que está escondido. Revelar significa tornar do conhecimento dos outros aquilo que está sob o véu. Daí vem velar, vem de véu. A revelar é tirar o véu, é tornar conhecido aquilo que está protegido, aquilo que está escondido, aquilo que é misterioso, aquilo que não é do conhecimento das pessoas. Um apocalipse é uma revelação ou uma série de revelações feitas a um vidente
por Deus ou por um anjo em seu nome. A revelação se ocupa quase sempre com o desenvolvimento da história, culminando no fim deste mundo e apontando os mistérios do futuro. A estreita relação da forma literária apocalíptica com a profética. E de fato, não é o momento nessa sede para nós estudarmos os textos apocalípticos do Antigo Testamento, e eles estão em vários livros proféticos, sobretudo Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas do pós-exílio. Há uma relação estreita, mas vamos ver mais para frente as diferenças, porque ao longo do livro do Apocalipse nós vamos perceber muitas imagens tiradas do Antigo Testamento. Nós vamos perceber que muitas imagens, dragões, insetos e outras imagens espalhafatosas, estapafúrdias, digamos assim, assustadoras é a melhor expressão, são imagens tiradas do Antigo Testamento. De certa forma, o Apocalipse não vai dizer uma novidade. Muitos textos do Apocalipse foram tirados, encontram-se no Antigo Testamento. Por isso, nós não vamos fazer um estudo comparado entre o que é o gênero literário profético e o gênero literário apocalíptico. Há muitas afinidades. No decorrer do texto, do estudo do texto, nós vamos ver as semelhanças e as dissemelhanças. Há uma analogia entre a literatura apocalíptica e a literatura profética. O autor recebe, numa série de visões, uma revelação do plano de Deus que se vai realizando nos acontecimentos mundiais. A história é revelada em símbolos. Gravem esse nome, gravem essa expressão, porque se trata de uma linguagem simbólica, não pode ser interpretada ao pé da letra. Vejamos, por exemplo, no capítulo 7 do Apocalipse, quando São João diz que o número dos eleitos, qual é? 144 mil. Pois bem, 144 mil. De cada tribo de Israel, nós temos uma certa quantidade. Como é um livro simbólico, é lógico que esse número não pode ser interpretado ao pé da letra. Eu me recordo que uma pessoa de uma determinada seita, que interpretava ao pé da letra o Apocalipse, chegou para mim e disse: nós já estamos no céu, nós vamos para o céu. Eu disse: parabéns pela certeza antecipada. Eu queria ter essa certeza do senhor, né? Eu tenho só uma certeza na esperança de que eu vou para o céu. Parabéns pela sua segurança, parabéns por já ter uma vaga garantida no céu. Não, nós vamos. E outra coisa, nós acreditamos que o número dos eleitos, conforme Apocalipse capítulo 7, o número é apenas 144 mil. Ninguém mais entra, porque a Bíblia é clara, é contundente. Aí eu disse: amado irmão, qual é o nome da sua denominação religiosa? É denominação tal. Quantos membros vocês têm só no Brasil? Nós somos 500 mil. Eu disse: 500 mil menos 144 mil. Eu acho que a maioria dos integrantes da sua denominação vão para os quintos dos infernos. Porque se só vão 144 mil e no Brasil, só no Brasil vocês são 500 mil, o resto está meio estrepado. É lógico que ele ficou um pouco engasgado, e isso ajuda a compreender o cuidado que nós devemos ter ao absolutizarmos ou ao levarmos ao pé da letra determinados números, figuras, linguagens, etc. Um animal com 7 chifres, com vários olhos à frente e atrás, levar ao pé da letra literalmente esse animal é conceber uma aberração, não sei dizer se genética, não se conhece na natureza, um animal cheio de olhos à frente, atrás, asas, chifres. A linguagem apocalíptica possibilita isto. Os olhos têm um significado. Olho na frente e olho atrás tem outro significado.
Daí a importância de nós compreendermos e termos critérios para tipificarmos esse animal que tem muitos olhos, que tem muitos chifres, que tem muitas asas, enfim, esse livro que está escrito por dentro e por fora. Qual o significado disto? É precisamente para isso que nós estamos aqui. Então, de novo, essa palavra que é muito cara para nós, símbolos. A história é revelada em símbolos e encontra o seu termo, portanto o seu fim, na época do autor verdadeiro. A linguagem é vaga. Outra afirmação importante. Por que não pode ser uma linguagem clara? Porque não é próprio da apocalíptica usar uma imagem clara. Pensemos, por exemplo, que o autor do livro do Apocalipse, São João, está proscrito, está perseguido, é um fugitivo, está escondido e escreve para consolar as pessoas que estão aflitas como ele. Muitas delas ficaram lá no continente, ficaram nas igrejas do Apocalipse. Os cristãos que estão apavorados, estão sendo caçados. Se esse livro chegasse às mãos das autoridades romanas e lá estivesse escrito, no lugar da besta do Apocalipse, que é o imperador romano, isso recrudesceria, aumentaria muito mais a raiva das autoridades contra os cristãos. Por isso, São João inteligentemente vai buscar o Antigo Testamento, critérios redacionais, expressões, e vai cifrá-las e vai associá-las, de sorte que só aqueles que conhecem o Antigo Testamento e conhecem a mentalidade de quem está escrevendo, vai saber de quem é que ele está falando. Então, a linguagem tem que ser vaga. Não podemos tentar encontrar no livro do Apocalipse coisas dos nossos dias. Por exemplo, olha, eu acredito que a besta do Apocalipse é o presidente dos Estados Unidos da América, ou então é fulano, é beltrano, é assim. Ora, faça-me o favor, São João, quando escreveu o Apocalipse, nem imaginava que existia Saddam Hussein, que existia Hitler, que existia presidente e tal. Isso é absolutamente gratuito. Por outro lado, quando nós tratarmos das maneiras de interpretarmos o Apocalipse, nós vamos ver qual é a mais comum, a mais usual nos dias de hoje, e vamos buscar lá nos primeiros séculos da igreja, nos padres da igreja, uma maneira curiosa e segura de interpretar o Apocalipse, que trata de acontecimentos que já se passaram, que já ocorreram, e de acontecimentos que estão se desdobrando e acontecimentos que ainda vão se manifestar. Porque a palavra de Deus não é apenas para uma época. A palavra de Deus trata de acontecimentos que se desdobraram, que se desdobram, que vão se desdobrar. Lembram da afirmação de Hebreus capítulo 13, versículo 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. A palavra de Deus, qualquer que seja ela, tem uma validade para o período em que ela foi escrita, tem uma validade para os séculos que se seguiram e para o momento presente, e tem uma validade, tem ainda uma espécie de um quê de não cumprimento que ainda vai acontecer, portanto, perfeitamente válida para os anos que se seguem ao nosso momento presente e até ao desfecho da história. Linguagem vaga. O Apocalipse termina com a predição do iminente juízo escatológico e o advento de uma felicidade sem fim. E é isso que torna o Apocalipse bonito, a linguagem apocalíptica. Fala das desgraças, fala das tensões, fala das lutas, das disputas, dos desafios, dos dramas da igreja, mas o saldo é positivo, o desfecho da história é altamente positivo e é um desfecho de júbilo, de felicidade sem fim. Ou por outra, com o advento da era messiânica. Deus irromperá o triunfo do seu Messias na história. A palavra de Deus vai redundar no arremate da história que está nas mãos do Senhor. Eis que eu venho em breve. E o Senhor vem para julgar, vem para retribuir aos bons com o céu, com a felicidade sem fim, e vem para punir os maus. Tudo isso aparece de forma dramaticamente bonita
na literatura apocalíptica. Um traço notável da linguagem apocalíptica é a frequente intervenção dos anjos, bons e maus, por favor. Lembrem-se, vamos tratar aqui de gafanhotos, de exércitos, de animais horrorosos, não é? De insetos, de sapos, de seres repugnantes, grotescos, e também de anjos bons, que são os realizadores do plano de Deus, anjos descomunais, o anjo que tem o poder de danificar, de causar guerras, o anjo que é o responsável pela milícia celeste, São Miguel, arcanjo, vai aparecer no capítulo 12 do Apocalipse de São João, que aparece inclusive no capítulo 12 do livro de Daniel, que é um capítulo apocalíptico. Miguel é uma expressão, é uma figura típica da linguagem, da literatura apocalíptica. Daniel 12 e Apocalipse 12, que é um capítulo maravilhoso. A mulher vestida de sol, grávida, prestes a dar à luz, com a lua debaixo dos pés, e o dragão que se coloca diante dela para devorar a criança, tão logo ela nasça. E aí acontece uma batalha, essa é a expressão, Miguel e os seus anjos, e Satanás e os seus sequazes, e já não houve lugar no céu para eles. Portanto, aconteceu a batalha também que acontece, está em andamento, pois nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso. E no mesmo capítulo 12, versículo 12, uma advertência assustadora: ai de vós, ó terra, porque o demônio partiu para vós furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, a partir daí, até o fim do Apocalipse, nós temos uma batalha sanguinolenta, nós temos acontecimentos espantosos, essa batalha entre os que pertencem a Deus e o poder das trevas. São os últimos dias. Vamos tratar no livro do Apocalipse da famosa batalha do Armagedon, a batalha final, o que é isso, quando vai acontecer, como vai acontecer. Tudo isso é com a presença, com a intervenção dos anjos. E são eles que normalmente explicam os símbolos misteriosos. É curioso, quando começarmos a estudar versículo por versículo, que muitos versículos do Apocalipse são explicados pelo próprio Apocalipse. Os 7 candelabros, o próprio Apocalipse explica quem são os 7 candelabros, são os 7 espíritos. E muitas outras imagens, muitos outros animais, muitas outras figuras que aparecem no Apocalipse. A explicação quase sempre está no Antigo Testamento, porque são imagens tiradas do Antigo Testamento. E a associação dessas figuras, desses animais, com pessoas, com fatos, com cidades, com locais, tudo isso, o próprio Apocalipse ajuda-nos a compreender o significado. Isso torna o nosso estudo absolutamente fascinante, extremamente interessante, e desejo que todos se interessem, todos participem desse momento tão bonito do nosso estudo da Palavra de Deus. Qual o objetivo do livro? O Apocalipse foi escrito num tempo perturbado, já o afirmamos, e com um intuito especial. É uma declaração de fé cristã e um manifesto contra o paganismo de Roma. É lógico que a palavra paganismo perdura ao longo da história e só modifica muitas vezes pessoas, modalidades, instituições. Não há muita diferença entre o paganismo do tempo de São João e o paganismo de hoje. O paganismo é sempre paganismo. O paganismo debocha do cristianismo, está pouco ligando para valores, para dogmas, para verdades reveladas, etc. O paganismo é paganismo. Então, nesse sentido, o livro do Apocalipse, no que trata do paganismo, é um livro atual. Sempre vai ser atual. Não mais o paganismo de Roma, o Império Romano desapareceu, mas o paganismo perdura nas suas múltiplas modalidades, nas suas inúmeras manifestações. O autor é uma testemunha e fala com a autoridade dos antigos profetas enviados por Deus. Já tratamos disso. Seu livro é um comentário das palavras de Jesus. Em João 16:33, no mundo tereis tribulações,
mas tende coragem, eu venci o mundo. É um livro de tribulação, é um livro que descreve dramas, que descreve aflições tremendas, mas não aflições quaisquer, aflições por causa de Jesus, aflições por causa da fidelidade a nosso Senhor. A causa é o ódio a Jesus, a causa é a causa do sofrimento dos cristãos, para os quais São João escreveu, é aquilo que Jesus diz no Sermão da Montanha, na última bem-aventurança: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, e mentindo disserem toda sorte de calúnia contra vós. Alegrai-vos e exultai, pois será grande no céu a vossa recompensa, pois eles fizeram o mesmo com os profetas que vos precederam. É como se fosse um grande comentário a essa bem-aventurança, Mateus capítulo 5, e a essa palavra de nosso Senhor, João 16:33. O Apocalipse foi escrito para consolar os cristãos em meio à perseguição. Como nós já chegamos a 1 hora do nosso estudo, paro aqui com a promessa de investigarmos no encontro seguinte todos esses textos: Apocalipse 2, de 8 a 10, 12 a 13, 6, de 9 a 11, 7, 14, 13, 11, 17, 6 e 20, versículo 4. Aí nós temos a prova da intenção. O que era que São João pretendia ao escrever esse livro? Não era assustar ninguém, era confortar, era consolar, era trazer alívio, alegria, conforto, esperança, fortalecer a fé de uma igreja convulsionada, amedrontada, assustada pela perseguição cruel que estava em andamento no seu tempo. Esse é o primeiro assunto do nosso próximo encontro. Boa noite.